Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre as emoções, mais especificamente sobre gerenciamento das emoções, que é um dos pilares da inteligência emocional. Se lembra disso? Nós já falamos sobre autoconhecimento, hoje vai ser sobre autogerenciamento emocional, depois teremos aula sobre automotivação, empatia e habilidades sociais, que são os 5 pilares da inteligência emocional: autoconhecimento, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais. E aqui já fica uma super dica para vocês que se interessam pelo tema das emoções, o livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, que vai falar então sobre as emoções, sobre os sentimentos, e parte da nossa aula de hoje foi retirada aqui dessa leitura. Então, o tema emocional tem a ver com o autogerenciamento das emoções, que é um dos pilares da inteligência emocional, e muitas pessoas acabam utilizando o termo autocontrole emocional ou controle emocional para falar sobre regulação emocional. De modo geral, quando nós usamos esse termo controle, não significa não sentir a emoção, controlar a ponto de reprimir a emoção, mas sim conseguir gerenciar as emoções, saber lidar com as emoções. Então, o autogerenciamento tem a ver com a nossa capacidade de gerenciar aquilo que a gente sente. Você se acha capaz de gerenciar as suas emoções? Qual o caminho percorrer para esse gerenciamento? É importante a gente entender a nossa afetividade, a nossa vida afetiva, aquilo que nos afeta, situações, comportamentos, pessoas que de alguma forma afetam os nossos comportamentos, as nossas emoções. A vida afetiva é a dimensão psíquica que dá brilho, cor e calor às nossas vivências, às nossas experiências. Sem a afetividade, a nossa vida mental se torna vazia, sem cor. Então, a afetividade é um termo genérico que engloba várias vivências afetivas, como o humor, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões. Na aula nós vamos falar sobre humor, emoções e sentimentos. O humor é definido como o tônus afetivo do indivíduo, um estado emocional base no qual a pessoa se encontra em determinado momento da vida dela. É quase como uma lente dando sentido às vivências que as pessoas têm, dando sentido às nossas vivências. E o humor pode modificar em relação às nossas experiências. Também está associado à nossa sensação de bem-estar psicológico. Nos transtornos de humor, por exemplo, na depressão, há uma dificuldade em vivenciar situações do dia a dia. A pessoa tem um sentimento profundo de tristeza, o que acaba formando como uma lente mesmo, uma distorção em relação às suas experiências e quase sempre fazendo uma desqualificação dos aspectos positivos da vida. É importante a gente diferenciar, e isso vai ser importante aqui para a gente, na nossa disciplina, na nossa avaliação, sentimentos de emoções. Os sentimentos são estados afetivos mais prolongados, mais profundos. Eles tendem a ser mais estáveis e eles estão associados também à nossa capacidade cognitiva, à nossa cognição. Os sentimentos têm a ver com a nossa cultura, a forma com que a gente nomeia aquilo que a gente sente. E os pensamentos vão dando intensidade às emoções. Pense, por exemplo, se você sente raiva de alguém. A raiva é passageira, dura poucos segundos. Mas aí você fica pensando sobre isso e fica ruminando pensamentos e
trazendo à mente a situação. Sabe quando você briga com alguém e aí depois você fica discutindo na sua cabeça o que você falou, o que você deveria ter falado, ou o que você vai fazer ou falar na próxima vez que encontrar essa pessoa? De alguma forma a gente fica ruminando por meio dos nossos pensamentos aquela emoção que a gente sentiu. Assim a gente começa a ter um estado afetivo mais prolongado, que pode se tornar, por exemplo, ódio de alguém. Se você alimentar aquela raiva, pode se tornar então o ódio. O ódio seria o sentimento, a raiva, a emoção. Por isso os sentimentos são fenômenos mais mentais do que somáticos. Somático no sentido mesmo do nosso corpo. As emoções são mais somáticas se a gente comparar aos sentimentos, porque são reações físicas, sensações. O sentimento é mais mental, acontece mais a nível cognitivo, da gente ficar pensando sobre, ruminando. E isso tem a ver com a nossa cultura, com aquilo que é valorizado na nossa cultura. E também a forma como a gente vai nomear aquilo que a gente está sentindo. Tem a ver com as culturas. As emoções são básicas e elas são universais. Independente da cultura, as pessoas tendem a ter emoções muito parecidas e reações emocionais parecidas. Foi isso que foi identificado na pesquisa do Paul Ekman. Aqui ele avaliou várias culturas diferentes em relação às emoções e aos sentimentos e percebeu que as expressões emocionais são comuns em diferentes culturas. Agora, os sentimentos têm a ver com a região, têm a ver com a cultura. Como cada região vai nomear aquilo que se sente. Então a gente pode ter estados afetivos que só existem numa língua específica, uma forma específica de nomear. As emoções, então, são estados afetivos agudos, intensos e de curta duração. E são desencadeadas por estímulos ambientais importantes para o sujeito. É uma reação a estímulos internos e externos. Pode vir uma forma de um pensamento. Eu poderia sugerir, por exemplo, que você pensasse num dia que você ficou muito feliz, em algo que te fez muito bem. Provavelmente você vai ter uma emoção de curta duração ao pensar sobre isso, de alegria. E vai sorrir, vai se abrir. Assim como o humor, as emoções acompanham reações somáticas. Então, normalmente tem aí uma sensação física e uma expressão dessa emoção. Nós temos 6 tipos de emoções básicas comuns em várias culturas. São elas o medo, a alegria, a raiva, o nojo, a tristeza e a surpresa. Há autores que acabam colocando a surpresa junto com o medo, como uma reação única. E há autores que vão diferenciar surpresa de medo. O nojo indica então uma sensação de repulsa e evitação de algo real ou imaginário. Você poderia imaginar alguma coisa que te dê nojo e é provável que você vai fazer uma expressão como essa. A tendência de fechar os olhos para não ver aquilo que está acontecendo, a elevação da parte superior até o nariz, até para fechar as narinas e não sentir o cheiro daquilo que você está pensando ou vendo, e a tendência de cerrar os lábios. O nojo tem muito a ver com o sabor, por exemplo, de algumas coisas. Aí a nossa tendência é fechar para não comer aquela coisa. Então é uma sensação forte de desagrado. A surpresa acontece quando algo novo e inesperado acontece. Quando o sujeito não tinha pensado naquilo. Vamos imaginar, por exemplo, uma festa surpresa de aniversário. Essa pessoa não está esperando, não está imaginando o que vai acontecer e de repente os amigos vão lá, se organizam e fazem uma festa para ela. Provavelmente a primeira reação dela vai ser de surpresa. E aí a tendência é arregalar os olhos para tentar entender o que está acontecendo e enxergar
o máximo de coisas possíveis. Normalmente há uma experiência subjetiva de incerteza logo após a surpresa, do tipo, o que está acontecendo? O medo é um estado emocional que vai nos fazer evitar ou fugir de uma situação. Então, quando há uma situação adversa, perigosa, a nossa tendência é ter uma reação de medo. A nossa atividade cardíaca dispara, a respiração acelera, em relação ao coração bombar mais forte, é para ele liberar mais sangue para os nossos membros, para que a gente consiga correr ou lutar em relação aí à situação que está acontecendo. A alegria aparece quando a gente consegue atingir um objetivo, aquela sensação de êxito, de sucesso, e é um sistema emocional que nos leva à ação. Quando nós estamos animados, alegres, provavelmente a gente tem mais comportamentos. Pensa em você, por exemplo, num carnaval, que você está feliz, contente, dançando, é provável que você tenha se movimentado bastante. Então a alegria nos leva à ação. E há uma tendência da gente se abrir, se expandir em relação ao ambiente. Ao contrário da alegria, na tristeza nós temos a tendência de fecharmos e diminuir as nossas atividades. É provável que quando a gente sente tristeza, a gente faça poucas coisas, não queira sair, não queira ver as pessoas. Enquanto uma emoção é um estado afetivo importante de vivenciar. Aliás, todas as emoções são importantes. O nosso cuidado deve ser para não tornar essa emoção um sentimento prolongado, que pode nos adoecer. A raiva é uma das emoções mais difíceis de lidar, de gerenciar. Então, em situações frustrantes, adversas, as pessoas tendem a sentir raiva. E nem sempre o objeto específico que nos levou à raiva é identificado. A raiva também nos leva à ação, a gente quer fazer alguma coisa, normalmente atacar alguém. Enquanto uma emoção também é importante vivenciar, mas o cuidado para não tornar isso um sentimento que nos leva à tensão, ao estresse. Por exemplo, se você ficar com raiva o dia todo, a tendência é você se movimentar para atacar. E nem sempre você consegue, nem pode, sair por aí batendo nas pessoas. E estando nesse estado de raiva com frequência ou durante muito tempo, a tendência de ficar tensionados os nossos ombros e a gente ter a sensação do estresse. Tem um filme que se chama Fúria Incontrolável, que vai falar exatamente sobre essa questão da raiva, e ali dá para a gente entender como a raiva pode ser destrutiva. Essas são então as expressões universais e comuns em relação às emoções: do medo, da alegria, da raiva, nojo, tristeza e surpresa. Em relação às emoções básicas, nós podemos ter dificuldades em nomear o que a gente está sentindo, em expressar o que a gente está sentindo, e podemos ter reações intensas que não correspondem à situação. Isso porque talvez os nossos pensamentos estejam em outras situações ou se lembrando de outros eventos que não estão acontecendo naquele momento. E aí parece que é uma reação desproporcional ao ambiente. Assim, a gente começa aqui a ter uma dica importante em relação ao gerenciamento das emoções. A gente aprender a nomear, a entender o que a gente está sentindo e a quantificar as nossas emoções. Nessa perspectiva, a gente vai entendendo e gerenciando o que a gente sente. Então, gerenciar as emoções significa reconhecer as emoções na gente e reconhecer as emoções nos outros. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para você fazer uma atividade no qual se mostra várias emoções, várias expressões emocionais, e a gente deve assinalar que emoção está sendo expressa.
Então, essa consciência em relação ao que a gente está sentindo vai nos ajudando a manejar e diminuir situações de estresse, por exemplo. Nesse sentido, a gente vai tendo uma sensação maior de bem-estar que vai contribuir para a nossa performance, para o nosso desempenho. Pensa, por exemplo, no ambiente profissional. A importância de gerenciar as nossas emoções e conseguir fazer a entrega que nos compete. Então aqui fica um exercício para você. Pense e escreva aí no seu caderno qual a emoção ou sentimento que você sente com mais frequência. No geral, você é uma pessoa mais alegre, mais triste, mais raivosa, uma pessoa com medo. Qual é a emoção, o sentimento, ansiedade, tristeza enquanto sentimento você sente com mais frequência? Já pensou na emoção e sentimento mais frequente? Agora descreva as situações, pelo menos 10 ou 11 situações que fazem você sentir assim, alegre, triste ou ansiedade. E depois avalie numa escala aí de 0 a 100% cada situação em relação à emoção. Aqui nós temos um exemplo em relação à ansiedade, uma classificação de situações que fazem a pessoa sentir 0, nenhuma ansiedade, e situações que fizeram essa pessoa sentir muita ansiedade, 100% de ansiedade. Aí você pode fazer dessa forma, 0, 10, 20, 30, até 100%, de 10 em 10. Bom, então nessa aula nós falamos sobre as emoções e os sentimentos, nessa perspectiva de gerenciar as nossas emoções, o que envolve reconhecer, nomear, identificar as nossas emoções e também reconhecer as emoções no outro. E de alguma forma ir tentando gerenciar, manejar o que a gente está sentindo. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você e a gente se vê.